Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bússola. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai registrar as ações, produtos de comunicação e as contrapartidas no plano de ação com a TDM, a Teoria da Mudança. E para fazer isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o projeto. Então, eu vou clicar aqui em cima no menu em Projetos, nós vamos clicar na listagem de projetos. E aqui nós vamos clicar em cima do projeto que a gente está trabalhando, que é o projeto que já está em monitoramento, já está em execução, que no nosso exemplo é o Sport Demais 2023. A gente pode ver que ele já está em execução também. Então, a gente vai clicar em cima do nome do projeto e aqui na página do projeto, a gente vai clicar na aba de ações. Então, aqui você vai conseguir visualizar, como está a tela do seu plano de ação com a TDM. Você pode ver que ela muda um pouquinho, da forma que a gente configurou para a forma como a gente vai fazer o registro ali das evidências, justificativas e tudo mais sobre as ações, produtos de comunicação e contrapartida. Você pode visualizar que, diferente da configuração que a gente fez, quando a gente planejou o nosso produto de comunicação, agora ele vem para a parte de cima da página. Então, nossos produtos de comunicação estão aqui em cima, as contrapartidas também estão aqui na parte de cima, e aqui na parte de baixo a gente tem o resultado, que a gente colocou também, que a gente configurou, temos os indicadores aqui, e dentro do resultado também nós temos as ações desse resultado que a gente tem. Lembrando que os indicadores e as ações eles compõem aqui o resultado. A mesma coisa, se a gente descer um pouco mais a página, a gente tem um outro resultado e nós temos os indicadores e as ações desse resultado. Lembrando que cada uma das ações e os indicadores vai ser do seu respectivo resultado, tá? Então, a gente pode ver que nesse projeto nós temos dois resultados aqui e nós temos os indicadores e as ações para cada um desses resultados. Lembrando também que produtos de comunicação e contrapartida eles ficam à parte, Por isso que eles estão na parte de cima, porque eles não estão dentro desses resultados. Bom, você pode visualizar então que nós temos aqui os produtos de comunicação. Se eu clicar em cima do nome do produto de comunicação, ele abre esse menu aqui na direita e aqui a gente consegue ver qual é o produto, a descrição, público, objetivo, tipo do valor, meta, acumulados e tudo mais. Toda essa parte de cima a gente fez no planejamento, quando a gente criou o plano de ação aqui do nosso projeto. E aqui na parte de baixo, nós temos aqui o que a gente espera fazer ali com nossos resultados, Então, a gente pode ver que a gente tem todo o progresso aqui, de todos os meses. E aqui a gente tem os meses, a gente tem o esperado, que é as metas que a gente colocou para cada mês, o que a gente já realizou. E aqui você pode ver, através desse gráfico, se você conseguiu realizar aquela meta estipulada ou não. Além, eu posso ver também aqui o meu valor. Eu vou clicar aqui embaixo em cancelar, porque essa parte aqui, quando a gente clica em cima do nome, a gente só visualiza as informações, tá? Aqui a gente não faz nenhum registro, é só para a gente ver as informações. Depois a gente tem também as metas, Então a gente estabeleceu aqui para o uniforme fazer essa meta aqui, que no nosso caso, nesse exemplo, é a entrega de 100 uniformes. Então a gente tem a meta de 100, a gente não realizou nada ainda. No outro produto de comunicação, que são os posts de internet, a gente estabeleceu a meta de 200 e a gente não realizou nada ainda, porque a gente não registrou nada ainda, E você pode ver que aqui no canto direito, toda essa parte direita aqui, é o que a gente planejou para realizar essas ações. Então, tudo que for quadrado branco que a gente está vendo aqui, é o que está em aberto, ou seja, aquilo que a gente planejou. Então, a gente planejou entregar os uniformes no mês de março e no mês de abril. Nos outros meses não tem nada planejado, mas isso não quer dizer que você não pode vir aqui e fazer um registro, tá? Então, esses quadradinhos aqui do lado, vocês conseguem vir aqui, clicar e registrar, caso vocês precisem fazer algum registro, que não estava planejado. E aqui na parte de baixo, no nosso segundo produto de comunicação, a gente planejou que a gente ia fazer entregas mensais aqui no caso, Então, todos os meses aqui a gente está em aberto para a gente fazer esse registro. Uma coisa bem interessante é que o sistema mostra para você o mês que você está. Então, eu estou gravando esse vídeo no mês de março, aqui no dia 22/3. Então, a gente pode ver que o mês de março é um mês ativo que eu tenho para fazer esses registros aqui dentro desse plano de ação.
E para a gente registrar um produto de comunicação, né, para a gente marcar ali se a gente conseguiu realizar ele ou não, é só a gente clicar em cima desse quadradinho e aí vai aparecer a tela para eu fazer esse registro. Ó. Então eu tenho alguns campos aqui, na verdade a maioria deles, né, são todos campos obrigatórios que eu preciso registrar. Por padrão, quando o quadrado está branco ali, né, ele está em aberto, significa que ele está planejado e esperando que você coloque ali alguma informação, se você realizou, se não foi possível, se não é necessário você realizar. Então aqui no nosso exemplo, nós vamos colocar que a ação foi realizada, né, então eu vou marcar essa opção e você pode ver que ele vai habilitar o restante aqui dos campos, tá? Se eu deixar a opção em aberto, você pode ver que ele não habilita os campos, porque em aberto significa que nada foi feito. Então, nós vamos deixar aqui como sim realizada e aqui embaixo você vai contar como você fez a realização desse produto de comunicação, que no nosso caso aqui é o uniforme, né? E uniforme completo, com bermuda e etc. Pronto, ó, digitei como foi a entrega desse uniforme, né? Então, coloquei aqui essa realização, como a gente trabalhou. Logicamente, aqui eu só fiz um exemplo, mas você pode colocar muito mais detalhado, né? Como foi feito essa entrega. E na parte de baixo eu vou colocar a quantidade que eu entreguei, lembrando que nós temos uma meta aqui para bater, né? Então a gente precisa chegar nessa meta, né? Então a gente estipulou uma meta aqui para o nosso projeto. Nesse caso aqui a gente fez a entrega de 66 uniformes, tá? Então eu vou colocar aqui só um exemplo 66. E se a gente descer um pouco mais, a gente consegue visualizar que nós temos evidências para adicionar aqui. Ó. Então, aqui você vai colocar os comprovantes disso que você está dizendo que você fez aqui na parte de cima. Então, nós vamos clicar em nova evidência. Ele vai mostrar aqui uma descrição para essa evidência, né? Então, deixa eu colocar aqui a descrição. Pronto, coloquei aqui como fotos das entregas, né? Para comprovar que a gente fez a entrega desses uniformes. E agora, para eu subir esses documentos ou essas imagens, é só eu clicar no ícone da nuvem. E aí eu posso selecionar essas imagens ou esses documentos aqui do meu computador. Eu vou pegar aqui, eu já preparei algumas imagens, ó. Então, é só eu clicar em cima das imagens, né? Selecionar as imagens aqui da entrega, clicar em abrir, ele vai fazer o upload dessas imagens. Ó. Então, adicionei as imagens aqui. Logicamente, se você quiser remover alguma imagem, é só clicar no xizinho, né? De repente, você adicionou um documento, uma imagem errada, é só você remover clicando no X. Se você tiver outras evidências que você quer adicionar, né? Você quer deixar as evidências separadas, né? Quero deixar evidências de fotos em cima, evidências, de repente, de documentos embaixo, você pode deixar essas evidências separadas, tá? Então, você pode adicionar mais evidências. Nesse caso aqui, eu só vou deixar as fotos, então eu vou excluir essa evidência ali de baixo e a gente só vai deixar as fotos. Então, a gente fez o preenchimento do nosso produto de comunicação e depois que você fez o preenchimento, não esqueça de clicar no botão salvar. Então, clicando em salvar, a gente fez o registro. E aí você pode visualizar que agora a gente já consegue visualizar a meta. Então, a gente chegou aqui em 66%, né? Porque a média é 100, né? Então, a gente conseguiu ali fazer 66% e a nossa ação também está realizada. Então, quando você marcar que a ação está realizada, ela vai ficar com um quadrado verde para indicar para você que o que você tinha planejado aqui, né? Você conseguiu realizar. Lembrando, né, que você vai fazendo esse preenchimento conforme tem os meses aqui que vão avançando, né? Então, você pode ir preenchendo com calma. Se você quiser também, você pode ir preenchendo já o outro mês, tá? Então, não tem problema. Você pode clicar e fazer o preenchimento. Ele já vai mostrar aqui também o progresso, ó. Então, a gente já fez ali um acumulado de 66, né? Então, a gente pode ir colocando a quantidade também. Então, você pode ir preenchendo com calma. E lembrando, né, dos meses que você não tem nada previsto, você também pode clicar no quadradinho para fazer algum registro, né, mesmo que não tem nada previsto, acontecer alguma coisa, você quer relatar isso no seu plano de ação, aí no seu projeto, para o investidor também avaliar, você pode clicar e fazer esse relato, não tem nenhum problema. Então, a gente fez o registro do nosso primeiro produto de comunicação. Para fazer o segundo registro, não tem segredo, é só você clicar em cima do quadrado, ele vai abrir a página e é só você efetuar o preenchimento. E pronto, terminei de efetuar aqui o preenchimento, então nesse caso aqui não foi possível, não foi necessário, né? A gente teve algum problema ali que a gente não conseguiu fazer. Então aqui embaixo a gente colocou que não foi possível realizar ali a divulgação nas redes sociais.
E aqui na parte de baixo você pode ver que, como eu coloquei aqui que não foi possível, né, não foi necessário na verdade, né, ele não habilita aqui o campo da entrega, porque você não entregou nada, né? Se você colocou que não foi necessário, você não fez nenhuma entrega, então ele não habilita. Esse campo aqui ele só vai estar habilitado se você escolher a opção aqui do sim, foi realizada. Então, nesse caso, como a gente não fez nenhuma entrega, não tem o que a gente preencher nessa quantidade. Mas a gente pode colocar evidências, né, para comprovar por que não foi possível fazer essa entrega, né? De repente, teve algum problema, alguma coisa, né? Então, você quer colocar evidências, documentos que comprovem por que não foi possível ou do que não foi necessário, você pode adicionar essas evidências aqui também. Então, a gente vai adicionar evidências. Vou colocar aqui a descrição da evidência. Ó, fiz aqui então, né, a minha evidência, e para eu adicionar o documento, clico em cima do ícone da nuvem, coloco lá o meu documento. Eu vou colocar um documento em PDF aqui para a gente visualizar, lembrando que pode ser documento do Word, do Excel, tá? Então aqui não tem restrição para documento, né? Você pode colocar o documento, e o tamanho máximo para cada documento ou para cada imagem é de 20 megabytes por documento, tá? Por imagem. Então você tem ali 20 megabytes por documento, é muita coisa, né? Então você pode ficar tranquilo, tá? Então a gente fez a adição aqui das evidências. Logicamente, se tiver mais evidências, você pode adicionar aqui. Nesse caso, a gente só vai colocar essa evidência e clicar em salvar. Fazendo isso, a gente vai voltar, ó, e a gente vai conseguir visualizar que nós temos aqui o registro feito. Então, o sistema ele já vai mostrar até para você, aqui nos quadradinhos, ó, os indicadores, né? Quando uma ação for realizada, ela vai ficar verde. Quando você fizer outro registro que não foi necessário, ele vai ficar com outro ícone, para aqui mesmo você conseguir visualizar, né? Então, você já vai saber quando você realizou ou quando você não realizou algum registro ali que você fez. E agora a gente vai fazer o registro da contrapartida, né? Então, nós temos aqui a contrapartida. Nesse exemplo aqui, a gente só tem uma contrapartida, e a gente vai fazer um registro aqui na contrapartida como se fosse um registro não planejado. Porque aqui no mês de março, ó, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo, né, não tem nada planejado. A gente só começa a fazer as contrapartidas aqui no mês de maio, nesse nosso exemplo. Mas digamos que a gente teve ali algum imprevisto, alguma coisa que a gente precisou fazer uma entrega, e eu quero relatar isso no meu projeto, porque é uma entrega que eu fiz aqui de uma contrapartida, né? Para eu fazer isso, é só eu clicar em cima do quadradinho. Como eu falei para você, não tem nenhum problema, você pode fazer registro onde não estava previsto. E aqui é só você fazer o preenchimento. Nesse caso, a gente vai colocar que ela foi realizada. Vou colocar então a descrição. E pronto, ó, digitei então a descrição do que eu fiz, né? Mesmo que essa contrapartida não tinha sido planejada. Coloquei a quantidade de entregas. Nesse caso aqui, como é o espaço físico, né? A gente fez uma cerimônia dentro de uma quadra aqui que tem em relação com a contrapartida que a gente ia fazer. E embaixo eu posso colocar as evidências. Então eu vou clicar em nova evidência. A evidência é interessante porque você vai comprovar que você fez aquilo, né? Então é importante colocar a evidência, mas a evidência não é um item obrigatório, tá? Se você quiser fazer o registro e não colocar uma evidência, o sistema não vai proibir, mas verifique com o investidor, com o promotor do edital, se ele quer evidências em todos os registros que você faz, seja de contrapartida, seja de produto de comunicação, ações e etc, porque ele pode querer evidências para tudo que você registra, tá? O sistema não proíbe, mas pode ser que o promotor do edital, ali o investidor, ele exija essas evidências, então converse com ele aí se o seu projeto estiver ligado a algum edital. Vou colocar então a descrição da minha evidência, né, para explicar o motivo dessas evidências que eu estou colocando. Coloquei a descrição e eu vou subir aqui as fotos. Nesse caso eu vou colocar fotos mesmo. Deixa eu vir aqui para o meu computador e eu tenho algumas fotos aqui referente à cerimônia que a gente realizou. É só eu adicionar as fotos, lembrando que você pode adicionar documentos também, né? Então, se você tiver um documento que você quer colocar junto, você pode colocar, não tem nenhum problema. Aí ficam fotos e documentos na mesma evidência, ou você pode deixar separado, né? Adicionar outras evidências também, caso você queira separar as evidências certinho. Aí a organização vai depender de você. Então, a gente fez aqui o registro. Novamente, é só clicar em salvar. E aí a gente fez o registro, ó, da contrapartida, mesmo que ela não estava planejada, a gente fez a entrega dessa contrapartida. E agora nós vamos fazer as entregas aqui das ações desse nosso projeto, que é uma coisa muito importante, né? Então aqui as ações aqui referente ao projeto, ó, você pode observar que aqui nos indicadores eu tenho um gráfico
tá? Que ele mostra para a gente, ó, as metas que a gente estabeleceu, nesse caso aqui para cada trimestre, se eu não me engano, a gente estabeleceu metas, né? Se eu deixar o mouse em cima, ele mostra ali, ó, o esperado até o mês é a linha roxa, o realizado até o período vai ser o quadradinho azul, que quando a gente começar a registrar a ação, esse quadradinho ele vai ser preenchido, e a meta, a subida, digamos ali, da linha roxa, né? A gente vai conseguir visualizar qual é a meta, e embaixo tem um percentual dessa meta, se a gente já cumpriu ela ou não. Nesse caso aqui, a gente tem uma meta pré-estabelecida, a gente tem uma meta de 30. Para a gente fazer o registro, a gente não faz o registro aqui no indicador, a gente faz o registro na ação. Então, o que a gente colocar na ação vai influenciar, né? A gente vai vincular a ação ao indicador, a gente pode fazer isso aqui no indicador de cima. Tá? Então, eu vou mostrar isso para você. A parte do indicador ela é só visual. Tá? Então, o indicador aqui você só vai visualizar se ele vai subindo ou não, dependendo do registro que você vai fazer nas ações. Então, se você clicar aqui nos indicadores, você tem, né, o resumo ali do que a gente planejou nos indicadores, que a gente fez ali todo o planejamento. Ó. Então, a gente pode ver aqui as metas que a gente estabeleceu para cada trimestre, quadrimestre aqui que a gente colocou no nosso projeto. Para eu fazer o registro, eu vou fazer na ação, como eu falei para você. E o registro da ação não tem segredo, é só você clicar em cima do quadradinho para fazer o registro daquela ação. Então, a gente vai clicar em cima desse quadrado aqui referente ao mês de março, né, que é o mês que eu estou gravando, e eu vou fazer o registro aqui normalmente. Então, não tem segredo, né? A parte do registro, ó, ela é padrão para todos, né? Contrapartida, produto de comunicação e ação. O registro é basicamente padrão para todos, então fica até mais fácil para você assimilar. Nesse caso aqui, a gente vai colocar a ação não foi possível, então vou deixar essa opção aqui. Vou precisar colocar a descrição, né? Por que não foi possível, então vou precisar justificar. Pronto, ó, então coloquei aqui que não foi possível e na parte de baixo eu posso colocar as evidências do porquê não foi possível, né? Então, se eu clicar em nova evidência, posso colocar a minha descrição. Se essa descrição estiver relacionada a algum produto, você pode vir aqui selecionar os produtos que a gente colocou, né? No caso aqui, essa ação só tem um produto vinculado a ela. Se tivesse mais produtos, eu poderia selecionar. Nesse caso, quando não foi possível, né, a gente não foi possível, não realizou essa ação, eu não preciso selecionar aqui o produto, eu só vou colocar as evidências para comprovar por que não foi possível realizar essa ação que a gente tinha planejado, né? Isso é muito importante. Então aqui a gente vai colocar as evidências, no caso aqui é porque a quadra estava recebendo reforma, né? Por isso que não foi possível realizar ali os jogos. Então eu vou adicionar essas evidências aqui. Ó, você pode visualizar que elas já estão aqui. E se tivesse ligado algum indicador, ó, você marcaria o indicador aqui. Nesse caso, eu não consigo marcar o indicador porque eu coloquei que não foi possível, né? Se não foi possível, não tem como eu selecionar o indicador abaixo, eu só vou poder selecionar o indicador se eu colocar sim, foi realizada. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente vai deixar desse jeito e vai clicar em salvar. Fazendo isso, a gente fez o registro da nossa ação. Então, você pode ver que para cada registro que você fizer, né, quando ela for realizada, vai ficar o quadrado verde. Quando não foi necessário, vai ficar o quadrado com esse símbolo. E quando não foi possível, vai ficar esse X. Quando você deixar em aberto, ele vai ficar branco, como já está aqui no planejado. Então, aqui você vai fazendo esse registro. Eu vou fazer o registro do mês de abril só para você ver como ele vai mudar aqui o indicador. Tá? Não preciso fazer isso agora porque eu estou no mês de março, mas eu só vou fazer para mostrar para você. Então, se eu clicar aqui para fazer o registro, eu vou colocar aqui que foi possível. Coloco, então, a minha descrição. Então, ó, coloquei a minha descrição, eu não vou colocar evidências, tá? Mas lembrando, verifique com o investidor se vai ser necessário colocar evidências, mas nesse exemplo eu não vou colocar. E embaixo, ó, você vai habilitar se ela faz parte de algum indicador, eu vou colocar que faz parte do indicador de amistosos, e eu vou colocar aqui que a gente fez 10 jogos aqui, que foi os 10 jogos que a gente fez, né? E lembrando que ela pode fazer parte de mais indicador, né? Então, de repente, uma ação, ela, né, correspondeu ali a mais indicadores, você pode habilitar aqui, não tem nenhum problema. Nesse caso, a gente vai deixar que ela só fez, né, sentido aqui para o indicador. Então, eu fiz o registro, vou clicar aqui em cima em salvar, e aí sim, ele vai contabilizar, ó, e você pode ver que o indicador ele subiu aqui, ó. Então, essa parte azulzinha significa o que você fez ali, né, o indicador, né, que aquela ação corresponde ao indicador que colocou. Lembrando que o indicador aqui, ele é só visual, tá? Todo registro você vai fazer dentro das ações.
Aqui em participar de campeonatos, a gente não tem nada planejado para esse mês, né? Então a gente não precisa adicionar. Lembrando que caso você tenha realizado algum campeonato ali que não estava previsto, você pode clicar e fazer o registro, não tem nenhum problema. Mas nesse caso aqui a gente não tem nada planejado. E aqui na parte de baixo nós também temos indicadores, também temos as ações, mas a gente também não tem nada planejado, então eu não preciso fazer o registro para esse mês. Logicamente, quando chegar aqui o mês de maio, eu vou fazer o registro ali, né, informar se foi realizado ou não. Quando eu não tenho nada planejado, eu não preciso justificar, né, porque eu não tinha nada planejado. Mas se de repente chegar em maio eu não fizer nenhum registro, aí o sistema vai acusar para mim que eu tenho pendências para a minha prestação de contas, né? Então, quando for planejado, você vai precisar colocar se foi realizado, se não foi realizado, né? Se não foi possível ou se não foi necessário, porque se você deixar em branco, ele vai contar como uma pendência. Tá? Então, tudo que é planejado, você precisa dar uma dessas 3 respostas. Tá? Quando não é planejado, lógico, você não precisa dar nenhum retorno, mas quando for planejado, aí sim você vai precisar dar alguma daquelas 3 respostas, porque você não pode deixar em branco. Tá? Um em branco significa que não tem registro, você não pode enviar uma prestação de contas com o registro em aberto. Tá? Isso é muito importante. Então, fizemos aqui o registro do nosso plano de ação referente à teoria da mudança. Ó. Fizemos o registro dos produtos de comunicação, da contrapartida e também aqui das ações com indicadores e também dentro do nosso resultado. Eu espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.